simples empreender. Eu sempre falei para as pessoas: não, isso não é para mim. Meu marido é empreendedor, né? Tem restaurante. E eu sempre falei. Só que, na verdade, eu sempre empreendi nas empresas que eu trabalhei, que eu acho que tem várias formas de você empreender. Então, Guga, eu sempre falo que eu juntei, né, alguns talentos que eu tinha, no caso, principalmente a minha carreira profissional, tudo que eu vivi, né, e construí, acho que me trouxe muito know-how para fazer o que eu faço de uma forma mais profissional, porque esse era um dos meus focos, né, ajudar essas mães e mulheres empreendedoras a terem mais profissionalismo e conseguirem chegar até o cliente de uma forma mais clara, com um conceito mais bacana e ter esse atendimento diferenciado, essa experiência diferenciada. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Foi um processo também de autoconhecimento, tive ajuda, tive coaching, tive psicóloga me ajudando para entender, né, para eu aceitar esse momento. E aí nisso eu fui concebendo, né, esse conceito, fazendo mais pesquisa de mercado. O segundo ponto que eu falo, entender bem o consumidor. Então, mesmo eu sendo uma das minhas consumidoras, enfim, de eu sentir a dor na pele, né? De precisar consumir e não conseguir, enfim, não ter essas opções. Eu conversei com muita gente para entender mesmo esse mercado. Além de Curitiba ser uma cidade, na época, eu acho que eu estava 3, 4 anos aqui, então eu não nasci aqui, né? Enfim, é um mercado diferente. Eu fiz bastante pesquisa, me aprofundei, então eu me preparei, né, para esse momento. O consumo de roupa infantil é diferente do adulto, porque a gente consegue passar um inverno, de um inverno para o outro, a gente consegue usar o mesmo casaco, a mesma blusa. A criança não, né? De uma estação para outra, ela perde tudo. Então, a mãe tem a necessidade de consumir para a criança ficar protegida, para a criança não passar frio. Então, a gente cresceu muito, né? Então, é um desafio hoje, além de atender Curitiba de uma forma, né, em amplo crescimento que hoje a gente tem. Então, eu tenho uma equipe de 3 pessoas que me ajudam. A gente tem essa frente de novos negócios, que foi tentar ampliar para atender todo o Brasil de uma forma também mais profissional. E foi muito fluido, assim, surgiu muito naturalmente. As pessoas me falam: nossa, mas como que você teve essa ideia e tal? Então, primeiro, né, a minha necessidade principal, que era a diferenciação de marcas, de produtos, de peças que não fossem tão taxadas o gênero, mas que trouxessem o conforto, a diversão, aquela coisa mais descolada, né, para a criança. E o segundo era a forma de consumir, né? Eu sempre trabalhei o dia inteiro, eu saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, e eu não tinha tempo de sair para comprar coisa em shopping. Final de semana eu estava acabada, queria ficar com meu filho. Comprar pela internet também não é uma coisa fácil para criança, né? Porque cada marca tem uma modelagem diferente, cada criança tem um tamanho diferente. Então eu era também consumidora dessas malinhas e eu tive experiências muito ruins, tanto em relação ao produto quanto em relação ao atendimento, a formato de negócio mesmo. O negócio, durante a pandemia, ele cresceu muito. A gente praticamente dobrou durante a pandemia. Por quê? Porque a gente já nasceu delivery, a gente já nasceu com essa proposta, e durante a pandemia todos os negócios, empresas, lojas fechadas, shopping fechado. Putz, eu fiz a mulher perder tempo de trazer para mim, e eu tô perdendo tempo de olhar aqui e ver que não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu preciso, com o que o meu filho precisa ou com o que eu gosto. E aí eu falar: putz, eu vou comprar alguma coisa só porque, coitada, ela veio até aqui trazer para mim. Eu sempre, desde o começo, eu sempre tive essa demanda de pessoas querendo comprar. Enfim, eu não tinha um e-commerce e nada disso. E eu acabei atendendo, eu atendo essas pessoas pelo WhatsApp, a gente tenta atender da melhor forma. E o ano passado, durante a pandemia, eu tive essa necessidade, essa ideia, enfim, uma coisa que surgiu, de ter essa malinha personalizada de forma virtual também. São Paulo já tinha, né, principalmente no mercado adulto, algumas coisas melhores nesse sentido, né, mais profissionais, empresas que já estavam percebendo esse comportamento do consumidor e atendendo essa forma um pouco mais profissional.
E também a questão do seminovo, né? Eu não era uma consumidora de seminovo, nem para mim, nem para o meu filho, quando eu tive ele. Não tem sido fácil, assim, é um desafio entender o comportamento dessa consumidora, né? Porque por mais que a pandemia tenha trazido essas questões da compra online e tal, esse negócio que a gente criou, tipo, é um negócio muito diferente. Por quê? Porque ela vai receber como se ela estivesse recebendo a mala física, ela recebe de forma virtual. Então, ela recebe lá a malinha da fulana. Então, ela abre a mala e aí ela tem o look aventura, essa blusa com essa calça, com essa meia, look não sei o quê. E aí ela pode clicar na peça, ela pode ver as informações, ela pode ver o preço, ela pode ir escolhendo as peças e colocando no carrinho e aí finalizar a compra. Então, a proposta também é otimizar o tempo dela no sentido que ela não vai precisar ficar entrando em vários lugares, em vários sites para ver o que tem do tamanho do filho dela, o que tem do estilo do filho dela. A gente já entende o mesmo formulário, o mesmo perfil dela, a gente coloca isso no lugar, então o que está lá é do tamanho do filho dela, é do estilo que o filho dela gosta, ou que ela gosta, enfim. E como eu falei que a maternidade ela é transformadora, eu mudei muito a minha forma de consumir ao longo desse período, né? Ao longo desses anos, a maternidade me trouxe isso, amadurecimento profissional, pessoal, enfim, esse olhar. E eu tinha essa necessidade tanto de passar as minhas coisas, porque eu não tinha ninguém na família que tinha filhos, e também poder consumir algumas coisas, só que tinha que ser uma coisa boa, tinha que ser uma coisa legal, descolada, que eu gostasse. Então, a gente ainda está nesse processo de entender, de receber feedback, de ir ajustando para chegar nesse melhor formato para conseguir atender todo o Brasil. A Iminadora, ela também tem essa proposta de ser esse hub, né, dessas mães que querem vender ou querem comprar, mas que também não tem tempo para ficar vendendo ou comprando nesses grupos. Então, tem um pouco disso também, né? Esse nosso olhar de mostrar, né, para aquela consumidora que ela pode consumir uma peça seminova. E uma tendência, qual que você acha que é a maior tendência que você está vendo, seja no seu mercado, seja num mercado um pouco mais abrangente de moda? Qual que você acha que é? Então, eu acho, mas eu espero que não seja só uma tendência, eu espero que seja uma consolidação aí, que isso não se acabe, né? Para mim é a questão das pessoas terem mais consciência na hora de consumir, né? Eu, como mãe, já comentei aqui, né? Essa mudança também de mindset, eu falo com muitas mães, eu percebo que isso é uma atitude geral das pessoas, né? De olharem, primeiro valorizar ali o pequeno, a empresa que está ali do seu lado, mas entender de fato quais são os impactos de eu estar consumindo esse produto, da onde que ele vem, quem produziu ele. Hoje a gente tem, né, esse poder nas mãos, a gente consegue escolher, a gente tem milhões de opções e milhões de possibilidades de escolha. Curitiba é um mercado que tem bastante brechó, que tem essa parte infantil, principalmente as pessoas têm vários grupos de desapego, só que eu era uma também que eu não tinha tempo para ficar entrando em grupo de desapego, postando, negociando, marcando, que horas que você vai pegar, quando que você vai retirar. E aí tudo isso me trouxe, né? Poxa, e se eu tivesse um lugar que eu pegasse essas coisas e eu levasse para casa das famílias, elas provassem e tal. Para que as outras pessoas também tenham essa mesma consciência de consumo. Como é que é a dinâmica de, por exemplo, eu quero repassar uma peça seminova, como é que é essa dinâmica e qual que é o incentivo que eu ganho? A Inadora ela é pautada em 5 pilares de sustentabilidade, consumo consciente, né, que a gente chama. Então, a construção, o conceito do negócio, ele foi pautado nessas 5, que primeiro é entender a procedência do produto, no caso de uma marca nova, né, que a gente acaba priorizando os pequenos produtores, então a gente consegue ter uma cadeia mais rastreável. Então, o surgimento, né, da Inadora veio um pouco de todas essas frentes, né, com bastante pesquisa, com o meu olhar. E aí eu saí da empresa em junho, e em agosto a Inadora estava lançada aí no mercado. A segunda é embalagem, então todas as nossas embalagens são todas reutilizáveis, os tags são
recicláveis, enfim, a gente tenta gerar o menos lixo possível, ter toda a comunicação de forma digital. O terceiro ponto é a mala, né? Então é você fazer essa compra mais consciente, é pensar no que realmente você precisa comprar e não sair fazendo uma compra sem pensar. Então, para mim, a questão do consumo consciente como um todo é a grande tendência, é o que eu prezo muito hoje, é o que eu sou uma saudosista e, enfim, uma apaixonada. Mas eu sempre falo que é um processo, né? As pessoas começam de algum lugar e aí ela começa, ai, poxa, isso está impactando. Então, não é nada radical, é uma coisa leve, mas eu sim percebo que isso é um movimento que as pessoas estão começando a ter. A gente tem uma doação, então a gente também estimula essas famílias a doarem, ajudarem instituições de orfanatos aqui da cidade. Então, se ela tem peças que, enfim, que não dá para revender, a gente encaminha para doação. E a estimular que ela seja uma fornecedora e que a peça seminova não acabe. Então, através da nossa mala, ela acaba conhecendo, né, o processo como que é, e aí ela pode virar tanto uma fornecedora como uma consumidora daquelas peças seminovas. E aí, gostou desse trecho? Então acesse o link na descrição e escute o episódio completo. Te espero lá!